Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Chegou o momento de nós ouvirmos a palavra de Deus. A palavra de Deus, o poder da palavra de Deus, o poder de ouvir a palavra de Deus. Quando você não é somente um ouvinte da palavra, mas você para, se acalma, tranquiliza o teu coração, reserve esse momento. Eu quero pedir a você aí ouvinte, você meu irmão, você minha irmã, pare agora, pare. Tire esse momento para ouvir a palavra de Deus. Pare o que você está fazendo e tire esse momento. Conheço nosso irmão Júlio César, um irmão muito estudado na palavra. Tenho certeza que ele vai trazer uma palavra bem desmiuçada, bem mastigadinha, para você, meu irmão, para você, minha irmã. Então, abra o teu coração nesse momento, aquieta esse coração, meu irmão, aquieta esse coração, minha irmã, e pare. Tire esse momento para ouvir a palavra de Deus. Nosso irmão, diácono Júlio César, é um servo do Senhor, um ministro da palavra de Deus. Ele é o canal. E a partir desse momento, ele vai estar dando lugar a Deus. Ele vai estar dando lugar ao Espírito Santo de Deus no auxílio da ministração da palavra. Amém? Então, a partir desse momento, meu irmão, é só aproximar o microfone bem pertinho de ti, né? E já está com a oportunidade, em nome de Jesus. Só falar bem pertinho do microfone, que vai ficar bom lá para o pessoal ouvir nós. Quero então cumprimentar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Cumprimentar aqui meu irmão Marionei, né, meu amigo de longa data, né, e a todos que ouvem essa programação. A nossa palavra de meditação para o dia, para essa tarde, para esse anoitecer, né, ela se encontra em Marcos, no capítulo 10, e no versículo 27, que ela vai nos dizer: Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Essa palavra, ela foi ontem pela manhã. Eu tenho sempre colocado uma palavra de meditação nas manhãs, né, no WhatsApp, ali, pessoas que... E essa palavra eu lancei ontem de manhã, uns 5 minutinhos assim, bem resumida, e hoje eu vou esmiuçar essa palavra e falar a respeito dela, das passagens que eu citei ali, e trazer para nós, para essa noite, né? Aonde aqui Jesus, ele está falando para os seus discípulos. Ele havia dito para os seus discípulos que o quão difícil seria um rico entrar no reino de Deus. Seria mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Então os discípulos, pensando na dificuldade que isso seria, eles disseram: poxa, mas então, como seria difícil então? Quem poderia se salvar? Eles perguntaram, né? Jesus disse: para Deus, para os homens, isso pode ser impossível, mas para Deus não, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E a palavra de hoje, ela vai de encontro a você, que quem sabe esteja se deparando com uma situação muito difícil, onde as suas possibilidades humanas não alcançam a solução disso. Você, que quem sabe um familiar que está nas drogas, quem sabe uma doença que já foi desenganada pelos médicos, né? Algo que a nossa condição humana não consegue alcançar. Esse é o momento em que nós devemos parar de olhar para a nossa condição humana, para aquilo que a nossa natureza humana é capaz de fazer, e nos lembrarmos que nós temos um Deus, que é o Deus do impossível, que é um Deus que consegue realizar coisas que nós não conseguimos. Um Deus que consegue realizar coisas que fogem do nosso alcance. E aqui eu quero citar 3 passagens, 3
fatos que aconteceram na Bíblia, aonde as pessoas duvidaram do poder de Deus, onde as pessoas duvidaram que estavam numa situação tão difícil e tão desesperadora, onde eles achavam que não tinha mais solução para aquela situação. E mesmo que Deus dissesse assim, olha, eu vou solucionar, e aquelas pessoas então acabaram duvidando. A primeira delas, por exemplo, é a situação ali de Sara. Sara, esposa de Abraão, quando o anjo ele foi levar a notícia de que ela iria engravidar, ela riu. Ela riu por quê? Porque ela já era avançada em idade. Eu quero esmiuçar um pouquinho essa palavra. Veja que a primeira vez que a Bíblia fala em Sara, lá em Gênesis, no capítulo 11, ela vai dizer no versículo 30 que Sarai foi estéril e não tinha filhos. Sara era estéril, ele já tinha alguma idade e não tinha filho algum, porque Sara era estéril. Mas quando Deus chama Abraão, ele vai dizer para ele que de ti farei uma grande nação. Far-te-ei uma grande nação, sai da tua casa, da tua parentela, e vai para a terra que te mostrarei, e farei de ti uma grande nação. Ou seja, Deus estava dizendo que iria dar a Abraão uma grande descendência. Para ter uma grande descendência, ele teria que ter filhos. Mas espera aí, a sua mulher era estéril? Como que isso poderia acontecer? Na sua fé, ele obedece a Deus, ele vai, ele crê que realmente Deus iria fazer isso. Mas o tempo passa. O tempo vai passar e parece que a palavra não se cumpriu, parece que ele vai se preocupar com isso. Mas peraí, Deus disse que me dá uma grande nação, mas quem sabe vai ser, então não vai ser por um filho, vai ser por um criado meu. E no capítulo 15 ele vai dizer, eis que não me tens dado semente, e eis que o nascido da minha casa será meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, olha só, a Abraão, a resposta de Deus para o que ele falou, e disse, este não será teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. E Deus ainda chamou ele para fora, né? E disse assim, olha agora para os céus e conta as estrelas, se é que as podes contar, né? Ele disse, assim será a tua semente. Quer dizer, assim como as estrelas que nós não conseguimos contar. Então ele quis dizer que a descendência de Abraão seria realmente uma multidão de pessoas. E ele disse que seria gerado dele. Mas os anos continuam passando, né? E isso serve para mim e para você. Quem sabe você está esperando uma bênção que você já orou há muito tempo e ela não está acontecendo, não está acontecendo. Aconteceu isso com Abraão e com Sara. Havia promessa de Deus, mas o tempo passava e não acontecia. Ao tempo em que a própria Sara, ela vai pensar assim, ela vai dizer no capítulo 16, ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia chamada Agar. Olha só, aqui ela cometeu um erro que nós não devemos cometer. Se Deus prometeu, não precisa ajudar a Deus. Ele consegue fazer sozinho. Se ele prometeu que ia fazer, quem somos nós para ajudar Deus a fazer alguma coisa, né? Se Deus prometeu, entrega nas mãos dele e somente espera. Porque se não aconteceu ainda, é porque Deus está te preparando para receber a bênção. Louvado. Ou se não aconteceu ainda, é porque Glória não a é Deus. essa a bênção que Deus tem preparado para ti. Veja que aqui ela quis ajudar a Deus, então ela disse assim, ó, no versículo 2 do capítulo 16, eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Aqui ela foi injusta com Deus nas palavras, porque Deus já tinha planos de dar para ela um filho. Deus não estava impedindo, Deus apenas estava esperando o tempo certo. Então ela vai tentar dar aquela ajudazinha para Deus, e vai, porque naquele tempo, quando uma mulher não podia ter filhos, ela podia, segundo as leis e costumes da época, ela poderia dar a sua criada, né, como esposa ao seu marido, e o filho da criada seria o filho dela, né? E assim ela fez com Agar. Só que isso gerou problemas. Veja que isso gerou problemas que acontecem até hoje. Quando nós vemos essas situações que acontecem naqueles países ali, países árabes, aqueles países essas coisas que estão acontecendo agora, nós estamos vendo ali a descendência de Isaac e a descendência de Ismael lutando uma contra os outros. Veja que aquele erro dela trouxe consequências que ainda acontecem até hoje, a descendência daqueles dois, né? Então ela vai fazer isso
e vai então tentar dar essa ajuda para Deus. A sua criada engravida e começa a menosprezar ela, porque ela iria dar um filho para o seu senhor. E começa então a menosprezar ela. E alguns problemas vão acontecer ali. Por quê? Porque ela não soube esperar. Não soube esperar que a promessa de Deus se cumprisse. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Nada do que sai da boca de Deus deixa de acontecer. A Bíblia diz assim, ó, que assim como cai a chuva, né, assim como cai a chuva desce e ela realiza aquilo que ela tem que realizar e depois ela volta, a Bíblia diz, assim será a palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim sem resultado, mas certamente fará aquele que me agradei e terá êxito certo naquilo para que a enviei. Então saiu da boca de Deus, vai acontecer. Vai acontecer. Somente nós devemos ter paciência e esperar o momento certo de acontecer. Mas por enquanto eu vou falar apenas na impossibilidade humana. Depois eu volto nessa palavra aqui para ver o poder de Deus acontecendo ali. Agora, a outra passagem, onde alguém também olhou para a sua limitação, para a limitação humana, seria a passagem agora da filha de Jairo, né? Da filha de Jairo, está aí em Marcos capítulo 5, aonde o principal da sinagoga, a sua filha está enferma, e ele vai procurar Jesus. Ele procura Jesus e ele vai dizer, rogo-te muito, dizendo, minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E Jesus foi com ele, estava indo com ele no caminho. Mas no meio do caminho vai acontecer a situação da mulher do fluxo de sangue, que detém ali eles por algum tempo, né, naquela situação onde aquela mulher ela consegue ali se infiltrar no meio da multidão, e ela então toca as vestes de Jesus e é sarada então daquele fluxo de sangue que ela tinha já havia 12 anos. E nessa situação, Jesus então pergunta, quem me tocou, porque virtude saiu de mim? E os discípulos até vão dizer assim, como? A multidão te aperta e perguntas quem te tocou? Ou seja, seria difícil de saber, mas ela então, temendo, ela assumiu aquilo que ela fez, então ela disse, fui eu que toquei, né? Então, Jesus ele vai olhar para ela e vai dizer, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Porém, nesse meio tempo, vai acontecer que a filha de Jairo, que estava enferma, ela morre. E vem alguém então e veja que aquele homem ele estava cheio de fé, porque ele já chegou para Jesus dizendo o que iria acontecer. Ele disse, vai lá, toca nela e ela vai ser sarada. Ou seja, eu sei que se o Senhor for lá e tocar na minha filha, ela vai ser curada da sua enfermidade. Ou seja, ele estava tendo fé. E veja que aquele homem ele era o principal da sinagoga, estava se rendendo aos pés ali de Jesus, crendo em Jesus, reconhecendo o poder de Deus. Mas vai acontecer então que alguém volta com a notícia e diz, não incomodes o mestre, tua filha já está morta. Aquilo parece que foi um balde de água fria na fé daquele homem que estava ali, né, quem sabe entusiasmado, porque Jesus ia com ele, Jesus iria chegar na casa dele, iria tocar na filha dele e ela seria curada. Mas vem alguém e lança essas palavras, e Jesus então, a Bíblia vai dizer que Jesus ouvindo essas palavras, ou seja, Jesus quando ouve isso, ele, quem sabe, pensou no que isso causaria do coração dele, né? Jesus poderia entender que aquilo ali poderia enfraquecer a sua fé, né? Aquele homem que estava entusiasmado. Jesus então, a Bíblia diz que ele disse ao principal da sinagoga, não temas, crê somente. E é isso que nós devemos fazer em toda e qualquer situação que acontece na nossa vida. Não temer e apenas crer. Crer que nós temos um Deus que Ele é capaz de fazer tudo, né? Um Deus para quem nada é impossível. Não olhar para a nossa limitação humana, né? Aquelas pessoas, quem sabe, que vieram trazer notícia, pensaram, já é tarde, né? Quem sabe se ele tivesse chegado aqui e pegado a menina doente, mas viva, poderia fazer algo, mas agora já morreu, agora não tem mais o que fazer.
aquelas pessoas pensavam assim. Porque é uma tendência nossa de encarar as coisas dentro da nossa limitação humana. E acabamos, quem sabe, atribuindo a Deus qualidades humanas, como se o limite de Deus fosse mesmo o limite nosso. Nós temos que entender que nós somos imperfeitos, nós somos seres humanos limitados, mas o nosso Deus não tem limite. Nosso Deus é um Deus todo-poderoso, né? Ao qual pode fazer qualquer coisa que esteja no seu, qualquer coisa, tudo está no seu alcance de ser feito. Aquilo que para nós é impossível, para Deus é possível. Né? As palavras que Jesus disse para os seus discípulos, a palavra que nós lemos ali, naquele começo ali. Jesus diz: não temas, crê somente. E antes de dar o desfecho dessa palavra aqui, vamos para uma outra. Eu quero começar falando na impossibilidade humana, no limite humano. Depois eu vou entrar com o poder de Deus, ok? Aqui nós vemos o limite humano. Seria como nós, quem sabe você que nesse momento está aqui no limite humano. Você que ouve essa palavra, quem sabe está com uma situação muito difícil de ser resolvida, mas quem sabe você ainda não depositou toda a sua fé em Deus. Quem sabe você está desesperado e achando que essa situação na qual você, quem sabe, está pensando agora, a qual você está enfrentando, você pode achar que não tem solução. Mas eu quero te provar pela palavra de Deus, né, que aquilo que nós achamos que não tem solução, para Deus sempre tem. Deus, ele sempre vai abrir uma porta onde não tem, né? Ele sempre vai fazer alguma coisa que vai nos surpreender e vai trazer para nós aquele resultado que nós esperamos. A outra situação é a situação ali de Lázaro. A situação da morte de Lázaro. Quando Lázaro, então, Jesus ele recebe a informação de que Lázaro, aquele a quem ele amava, estava enfermo. Ele vai dizer: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado por ela. Então vejo que Jesus, quando recebe essa informação, ele ainda se detém algum tempo ali. Ele não vai junto com as pessoas que trazem a mensagem, ele se demora um pouco. E nesse pouco que ele se demora, Lázaro morre. Lázaro, então, depois, ele vai até Betânia, né, que era a cidade onde Lázaro estava, e um detalhe aqui, ele voltou para Betânia. Ele tinha ido, atravessado ali a margem, né, ele estava lá, perto de Betânia, estava em Jerusalém, e ali havia sido quase apedrejado, ele saiu dali, porque ele quase foi apedrejado por dizer o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e dou-lhes a vida eterna. Ele vai dizer essas coisas. Olha bem, ele quase foi apedrejado por dizer que as ovelhas dele ouvem a voz dele, e que ele dá a vida eterna. Olha só o que vai acontecer. Ele voltou para o mesmo lugar, porque Betânia ficava a 3 quilômetros de Jerusalém. Ele volta então para aquela mesma região, aqueles mesmos judeus que quem sabe queriam apedrejar ele por ele ter dito essas palavras, estavam ali. Quando ele vai encontrar Marta, quando Marta sabe que Jesus está próximo, ela procura Jesus, mas ela vai dizer uma palavra para Jesus: meu Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Como quem diz: o Senhor chegou tarde. Né? Quem sabe se meu irmão ainda estivesse doente, o Senhor poderia curar ele, mas agora ele já morreu, agora não tem mais o que fazer. Né? É como acontece, quem sabe, muitas vezes com a gente, né? Nós às vezes temos uma situação que Deus tem todo o poder para realizar, para curar, mas nós, na nossa incredulidade, achamos que aquilo não tem solução, que não adianta nem orar e nem rezar, nem orar para Deus, né? E vejam que, louvado seja o nome do Senhor, vejam que Maria também vai dizer a mesma coisa. Ela também vai dizer. Mas Jesus, quando ouve essa palavra, ele vai dizer assim: teu irmão há de ressuscitar. Mas ela fala assim: sim, eu sei, ele vai ressuscitar naquele dia, né? Como que ele diz: mas eu queria que meu irmão ficasse mais um pouco comigo. Jesus vai dizer para ela então: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê nunca morrerá. Vejam que então Jesus chega diante do túmulo. Chegou lá diante do túmulo. Lembra que eu falei que Jesus já estava ali perto e ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e dou-lhes a vida eterna? E ele quase foi apedrejado por isso, e aquelas pessoas queriam apedrejar porque duvidaram dele, dizendo assim, o motivo que eles disseram era assim: não te apedrejamos pelas obras, porque ele perguntou assim: eu fiz tantas obras diante de vocês, por qual delas vocês querem me apedrejar? E eles disseram: não te apedrejamos por nenhuma obra,
mas porque sendo tu homem, faz-te Deus a ti mesmo. Então, por causa daquelas palavras, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e dou-lhes a vida eterna. Falou como Deus. E agora Jesus vai provar que ele tem poder para fazer o que ele falou. Ele vai chegar diante do túmulo de Lázaro que estava morto e ele vai dizer assim. Ele vai dizer, removam a pedra. Quando ele diz para removerem a pedra, sua irmã diz, mas Senhor, já cheira mal, já é de 4 dias. E ele vai dizer para ela, não te tenho dito que se creres, verás a glória de Deus? Muitas vezes nós não vemos a glória de Deus porque nós não cremos. É verdade. Se crermos, veremos sim, veremos a glória de Deus, veremos os milagres de Deus acontecendo na nossa vida. Eles removem a pedra e Jesus faz o que ele havia feito lá, o que ele havia falado em Jerusalém. Ele vai chamar uma ovelha dele. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ele vai chamar e vai dizer, Lázaro, Lázaro, vem para fora. E olha bem, Lázaro estava com seu corpo já decomposto, né? Já estava, mas Lázaro, aquele que a sua irmã disse, mas Senhor, já cheira mal, já é de 4 dias. Aquele ali que estava já com seu corpo já se decompondo, aparece vivo diante do túmulo. Sabe por quê? Porque ele era uma ovelha de Jesus. E ele ouviu a voz do seu mestre. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e dou-lhes a vida eterna. Né? E assim, nós também. Um dia, mesmo se nós estivermos mortos na ressurreição, quando Jesus vier buscar a sua igreja, nós iremos ouvir a voz de Deus. Amém. E ressuscitaremos para a vida eterna. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e dou-lhes a vida eterna. Ali uma ovelha de Jesus ouviu a sua voz e saiu vivo do túmulo. Veja que ali foi uma situação onde as pessoas olhavam para a possibilidade humana e pensaram, não tem mais o que fazer. Mas o nosso Deus, né, ele tem, os pensamentos dele são mais altos que os nossos, né, e além de tudo, ele é um ser que tem um poder sem limites para fazer qualquer coisa que for do seu agrado. Então, ali Deus realizou então o milagre, né, onde a Marta e Maria e aquelas outras pessoas que estavam ali achavam que tinha chegado o fim, Lázaro morreu e acabou ali, mas para Deus não. Deus foi lá e mostrou que o seu poder, né? E assim também na situação ali da filha de Jairo, né? Quando as pessoas jogaram ali aquele balde de água fria nele, né? Não enfades o mestre, tua filha já está morta. Jesus fala, não temas, crer somente. Jesus chega então até lá e diz, não, a menina não está morta, mas ela dorme. E alguns riem. Vejam bem, assim como Sara riu. Sara, quando ouviu o anjo dizer que ela iria ficar grávida, né? A Bíblia diz ali que ela se riu, né? Aqueles homens, aquelas pessoas que estavam ali também riram porque sabiam que ela estava morta. Jesus chega até lá e diz, Talita cumi, ou seja, menina, levanta-te. E a filha de Jairo, então, aquela que estava morta, aquela que aqueles homens riram, dizendo, capaz, ela está morta, nós vimos a menina, nós vimos que ela está morta, né? Aquela menina então se levanta. E Jesus fala para darem algo de comer para a menina. Então, aquilo que eles achavam que não tinha solução, não incomodem mais o mestre, né? Situações em que às vezes também nós pensamos, não incomodes mais o mestre, é como algumas situações na nossa vida em que algumas pessoas podem dizer, esse aí não adianta nem orar por ele, isso aí é um caso perdido, né? Mas não, para Deus sempre existe uma solução, sim. Nós temos que sempre crer, depositar a nossa fé, conforme até o pai daquele jovem lunático, né? Quando os discípulos não conseguem curar ele, e o pai dele chega para Jesus e diz assim, teus discípulos não puderam curar o meu filho, mas o Senhor pode? Ele olha para ele e diz assim, se tu crer, tudo é possível ao que crê. E ele ainda vai dizer assim, então me ajuda na minha incredulidade, né? Então Jesus vai lá e cura aquele jovem, né, que estava possesso ali por um demônio, e expulsa aquele demônio dele. Então, se nós crermos, tudo é possível, né? A nós, se nós crermos e colocarmos em prática. Não existe, se você tem, quem sabe, um familiar que está no vício,
né? Se você tem, aí eu que vos falo, sou alguém que saiu do vício. Sou alguém que estava lá perdido, né? E Jesus me tirou de lá, me resgatou. E o mesmo milagre que Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na vida do teu familiar, né? Também aquele, quem sabe, que está enfrentando uma enfermidade a qual o médico já desenganou, né? O nosso Deus, Ele é o médico dos médicos. Foi Ele que formou o corpo do ser humano. Não existe nada que Deus não possa solucionar, não existe enfermidade a qual Deus não possa curar. E nós temos aí muitos, hoje em dia, testemunhos de pessoas que dizem que estavam desenganadas pelo médico, mas que foram curadas por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E também, então, a situação de Sara, né? Sara, aonde ela, então, o anjo vai trazer, depois que ela ainda vai tentar ajudar Deus ali com a situação de Sara, o anjo, então, chega para Abraão e ele vai dizer: por este tempo eu virei e Sara dará à luz um filho. E ela estava ali por perto e ela ouviu e riu. E aí o anjo ainda disse: mas por que Sara se riu? Né? Dizendo, porque ela se riu, dizendo no seu coração: como que eu vou agora, né? Que isso pode ser possível se eu já sou, eu e meu esposo já somos velhos. A Bíblia diz que eles eram velhos e adiantados de idade, né? Se ela já tinha também cessado o costume das mulheres, então eles não tinham mais um corpo já que pudesse gerar filhos, né? Um corpo que tivesse a condição de gerar filhos. Eles já não tinham mais nem sequer intimidades, né? Como um casal jovem, né? Então ela viu ali que era praticamente impossível, e realmente, humanamente era impossível, mas veja a palavra que nós lemos no começo: aos homens isso é impossível, mas para Deus nada é impossível, né? Então ela olhou como muitas vezes nós olhamos para a nossa possibilidade humana. Então o anjo, então, vai dizer que ela se riu, né? E ela, temendo, ela disse: não, mas eu não me ri. Mas o anjo disse: não, mas você riu sim. E ele vai dizer: acaso haveria alguma coisa impossível para Deus? A pergunta que o anjo fez, né? E a pergunta também que eu te faço nessa noite, você, quem sabe que está sem esperança em alguma situação, né? Quem sabe você acha que não adianta nem orar por aquela situação. Eu te pergunto: haveria alguma coisa impossível para Deus? Deus tem a solução. Deus pode fazer acontecer nessa situação, quem sabe, que você está passando. Entrega nas mãos de Deus a sua situação, o seu problema, as suas lutas, né? E você vai ver que Deus, o que Deus é capaz de fazer no seu poder, né? Não existe nada que Deus não possa solucionar, né? E não existe milagre que Deus não possa fazer. Deus, ele pode sim fazer um milagre. Vejam que onde Jesus menos realizou milagre foi, sabe onde? Em Nazaré, justamente onde ele se criou. Sabe por quê? Por causa da incredulidade das pessoas. As pessoas não acreditavam, não creram, e por não crerem o suficiente, o milagre não aconteceu na vida deles. Então, para que o milagre de Deus aconteça na sua vida, exercite a sua fé, creia em Deus, creia que aquilo que você não consegue fazer, que aquilo que você não consegue alcançar, coloque na mão de Deus, porque Deus é o Deus do impossível. Aonde termina o nosso possível? Porque o possível é a nossa parte. Nós fazemos tudo o que for possível, mas quando já passou da possibilidade humana, aí é o momento do Deus do impossível agir. É o momento do nosso Deus, então, agir em nosso favor. Louvado seja o nome do Senhor. Essa, então, é a palavra que fica para hoje, né? Creia no Deus do impossível. Louvado seja o nome do Senhor. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém. Palavra bem explicadinha, mastigadinha. O que dizer, né? Tá aí, tá entregue, né? Explicou a palavra. E o que nos resta é guardar essa palavra no coração. Palavra pude aprender. Eu pude aprender naquela parte que ele falou sobre as ovelhas, né? Que vocês são as minhas ovelhas e vocês ouvem a minha voz.
E aí ele provou isso. Ele provou que as ovelhas dele ouvem a voz dele. Lázaro estava morto há 4 dias. 4 dias Lázaro estava naquele sepulcro, né? Naquela tumba, como é que fala? Na tumba, né? É tumba, né? Aquela tumba fria, como se usa a expressão no popular. Estava ali Lázaro 4 dias, morto, em estado de decomposição. Cheirava mal, cheirava muito forte. E Cristo pediu para remover aquela pedra. Então imagina o poder, ele provou que a voz dele, a voz de Cristo, tem o poder de ressuscitar mortos. Como nosso irmão Júlio César passou para nós ensino, e realmente vai acontecer. Todos que já passaram por essa terra, todos que viveram, que já existiram sobre a face dessa terra, vão ouvir a voz de Cristo, vão ressuscitar, vão retornar à vida. Todos irão retornar à vida. Todos voltarão a viver. Né? A Bíblia fala, uns para, né, a salvação e outros para a vergonha eterna. Mas que possamos nós fazer a escolha certa agora, enquanto estamos vivos. Né? Faça que nem essa escolha que nós fizemos de servir a Deus. Né? Nosso irmão está sempre servindo a Deus, né? Está nas redes sociais, Facebook, contato do WhatsApp, né? Manda todos os dias para mim um devocional da palavra de Deus. E sempre que eu posso, eu tenho escutado. E outrora eu e ele era 2 drogados, né, Júlio César? Eu me lembro que uma vez eu usei droga na tua casa lá, né? Foi uma vez, né, que eu entrei lá. Foi uma vez, eu me recordo. E a gente era usuário, né, de crack, cocaína, álcool. E hoje nós estamos aqui. Tá aí limpinho, trabalhando, servindo ao Senhor. Então, isso pode acontecer com você também, meu irmão. Isso pode acontecer com você, minha irmã, que nem a palavra falou aqui, a palavra já falou. Né? Pode dizer, mas para ele é um viciado. Isso aí é um viciado, isso aí é um cachaceiro. Isso aí é um drogado. Né? Isso aí é um perdido. Esse cara aí só faz coisa errada. Esse cara aí está sempre no erro. Só faz coisa errada. É um tranqueira. É um corpo sem futuro. No ditado popular, não. Há esperança para você. Irmãos, há 10 anos atrás, quem viu nós, não diz que nós somos as pessoas que nós somos hoje. Não diz. Olhar aquelas pessoas lá de 10 anos atrás, né? Não sei quantos anos faz que o irmão saiu, por aí. Eu faz uns 10 anos. 13? Eu faz 10. O irmão saiu antes, então. Foi antes. Então, olha aí. Né? Olhar 10 anos. Olhar para nós há 10 anos, 13 anos atrás. Né? Aqueles andarilho, né? Andarilho circulando nas ruas de Sapucaia, né? Para fazer uma caminhadinha aqui, uma caminhadinha ali, para se arrumar em 5, 10, 15, 20 reais, para buscar uma droga, para tomar uma cachaça. Mas aí Jesus Cristo nos pegou. O Senhor nos pegou. O Senhor Jesus Cristo nos pegou. O Espírito Santo de Deus nos pegou. E nós demos lugar. Nós queremos mudar. Teve que existir uma decisão nossa, né? A gente
gente teve que querer parar. A gente resolveu parar. Não. Isso não é vida para mim. Isso não é futuro para mim. Eu quero servir a Cristo. Eu quero ir para a igreja. Eu quero ir para a igreja. Eu quero servir a Cristo. E eu quero andar limpo. Eu quero transformação na minha vida. Eu quero mudança na minha vida. Eu quero renovação na minha vida, restauração na minha vida, restituição na minha vida. Eu quero que Deus tire de mim as trevas. Que Deus tire de mim toda a energia de espírito maligno. Porque como a gente tem, quando a gente está naquela vida, tem. E como tem. As trevas. Mas aí Jesus limpa, meu irmão. Jesus te limpa, meu irmão. Jesus te limpa, minha irmã. Então, toma essa decisão. Queira mudar. Queira parar. Te esforça. Força de vontade. Tenha força de vontade. Né? Primeiro passo, força de vontade. Depois ficar tranquilo. Sabe como é que eu controlei boa parte dos vícios, Júlio César? Vencendo a ansiedade. Primeiro vencer a ansiedade. Primeiro eu aprendi a me tranquilizar, a ficar calmo, a ficar tranquilo, né? Não aceitar problema, não aceitar ninguém me perturbando, não aceitar ninguém me incomodando, não aceitar a falta de desrespeito, porque tem pessoas que são usadas pelo diabo para tribular nós, tu sabe disso? Tu sabe que tem pessoas que são usadas para tribular nós. Né? E a gente pôde conhecer uns que inclusive não estão mais conosco. Tu sabe de quem eu estou falando, né? Já não está mais com nós. Porque às vezes quando a pessoa não se dobra, não quer mudar, quer atribular os outros, né? Quer atribular, quer prejudicar quem quer mudar, às vezes Deus tira do caminho. Deus vai falando. Deus vai falando. Teve muitos aqui da nossa época que Deus falava. Deus falava. Deus usava os servos dele para pregar, para falar, ó, vai para a igreja, muda, para. Tinha direito. Mas não queriam. Aí vem Satanás. Aí vem algum espírito maligno e ceifa a alma. O diabo, irmãos, ele vem, a Bíblia fala que é para roubar, matar e destruir. Ele vai roubar. Ele vai roubar através da tua vida, meu irmão. Ele vai roubar através da tua vida, meu irmão. Ele vai roubar através da tua vida, minha irmã. Ele vai matar através da tua vida. Ele vai matar através da tua vida, meu irmão. Ele vai matar através da tua vida, minha irmã. Vem para roubar, matar e destruir. Ele vai destruir através da tua vida, meu irmão. Ele vai destruir através da tua vida, minha irmã. Se você der lugar, né? Se der lugar. Se der lugar. Se você se deixar usar pelo mal. Agora você controla o mal. Você manda no mal. Sabe por que o bandido existe? Porque você dá lugar ao mal. Porque você dá lugar às trevas. Porque você dá lugar às coisas ruins. Não é, Júlio César? O bandido existe por quê? Por que existe bandido? Porque as pessoas dão lugar. Porque ele busca as coisas desse mundo. Ele olha, assim como a palavra falou, né? As pessoas às vezes olham apenas para a sua possibilidade humana, para a força do seu braço, né? E esquecem de Deus. Olham para o mundo, né? A Bíblia fala a respeito do mundo, né? Não ameis o mundo, nem que no mundo há. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Exatamente. Está no mundo, né? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Olha aí, viu? O mundo, se você abraçar o mundo, aí é aquela coisa, aí vira bandido, aí vira criminoso, aí se ilude.
Você acha lá a polícia não tá nem aí. Se vê que tu tá tu tá na maldade, que tu tá por coisa errada, eles vão te sapecar. Entendeu? O demônio vai sair do teu corpo e vai entrar no outro. E o teu corpo vai morrer. Então é aquela coisa assim, a gente tem que falar a verdade. Ouve a palavra de Deus. Ouve a palavra de Deus. A luta não é contra carne e nem sangue, meu irmão. A luta não é contra nem carne nem sangue, minha irmã. Então a luta é espiritual. Precisamos ouvir a palavra de Deus, resistir o mal, lutar contra o mal e mudar de vida. Em nome do Senhor Jesus. Vamos tocar aqui os áudiozinhos aqui que eu tenho para tocar da PECAM. Paz do Senhor, pastor. Quero mandar mensagem para o meu marido Juliano, da PECAM 2, da Triagem 6. Moção, eu te amo muito. E amanhã vou poder te ver aí amanhã. Amanhã foi te visitar. Estou morrendo de saudade de ti. A Ruth está bem. E vou levar só um refri para você te tomar aí. Beijo, te amo. Tome com Deus. Boa noite, gostaria de mandar um áudio pro meu marido, William Jeffman, PK4, amor, te amo. Domingo eu tô aí de manhã com a tua mãe, vou levar um almoço, consegui marcar, tá? E aí, na visita a gente conversa bastante sobre as coisas que tu me pediu. Te amo, tô morrendo de saudade, amanhã eu mando áudio, beijo. Boa tarde, Evangelista Maranei, que é a Ângela Lumertz. Meu recado vai para o meu esposo Luiz Alberto, que tá no Picão. Boa tarde, minha vida. Estou aqui, já dei uma limpada na casa. Agora eu vou preparar aquela comida, tá? Para levar amanhã pra gente comer aí. Como é que tu tá? Como é que foi teu dia? Muito quente aí? Imagino que sim, né? Porque aqui tá muito quente. Tá? Eu te amo, tá, minha vida? Amanhã eu estarei aí contigo. Espera, vamos esforçar. Como tu sabe, eu não tenho me esforçado para entrar mais cedo, mas eu não sei, né? Só por Deus. Que Deus abençoe que amanhã eu consiga entrar mais cedo, tá? Fica com Deus. Te amo, meu amor. Fica com Deus. Tenha uma ótima noite. Boa noite. Gostaria de deixar um recado para meu esposo Vitor Martins, que se encontra na Galeria A, cela 10, Pecão. Ai, quis dar oi pro pai primeiro, Pietro. Passando aqui para te desejar uma ótima noite, vida. Dizer que os meninos a gente tá bem, estamos aqui na frente do vento. Tá bem quente ainda, né? Mas tá tudo bem com nós. Tô com um pouco de dor de dente, que nem aquela vez da gravidez, mas já tô tomando anti-inflamatório já e vai ficar tudo bem, tá? Contando os minutos pra chegar domingo, que falta bem pouquinho, que já é sexta, graças a Deus, tá, vida? Mas fica com Deus aí, a gente te ama pra sempre, não esquece disso nunca, papai. Beijo! Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ouvimos aí então o áudio, né, dos nossos apoiadores. Irmãos, meu irmão, minha irmã, se você tem um familiar na PECAM, você quer enviar áudiozinho, entre em contato conosco, né? Entre como nosso apoiador e você pode mandar áudiozinho na quarta e na sexta, das 6 da tarde às 8 horas da noite. Na quarta e na sexta. Na quarta e na sexta, das 6 da tarde às 8 horas da noite. Eu queria falar e ler comentário ao mesmo tempo, não dá, né? A gente se perde, né? Não temos tanta coordenação assim. A irmã Luísa colocou: bom descanso a vocês. Evangelista Marionei, ótimo fim de semana. Amém. Deus abençoe a irmã Luísa Baierle. Deus abençoe toda a sua família, lá seu esposo. Deus abençoe os filhos de vocês. Que Deus venha dar vitória para vocês, venha dar liberdade do varão lá, em nome de Jesus. Que tudo de bom aconteça na vida de todos. Também Simone Firmino, também nossa apoiadora, ajuda muito a obra. Ajuda muito nós, ela sempre nos ajuda. Também a Gi, né, que Deus abençoe, paz do Senhor. Deus abençoe todos vocês. A gente agradece o carinho de vocês, a atenção de vocês, a companhia de vocês, né, a preferência de vocês ouvir Evangelista Marionei, programação Vencendo na Graça, quarta e sexta, das 6 horas da tarde às 8 horas da noite.
Então você entra em contato conosco no 519-8431-0652. 519-8431-0652. 519-8431-0652. E seja um apoiador e nos ajude na obra de Deus. Perguntaram para mim, Júlio César, eu não tenho vergonha de pedir, né? Sabe que a gente começa, né, com a obra de Deus. A obra de Deus, ela precisa de dinheiro. E eu sei, se a gente pedir, a gente vai lidar com fofoqueiros, né? Existe fofoqueiros. E é uma raça que eu tenho pavor, sabe? Tenho pavor, porque são pessoas que não fazem nada por ninguém. São pessoas que não ajudam ninguém. São pessoas que não fazem nada. Nada pelo bem do próximo. E querem falar, né? Não tem vergonha, né? Eu acredito que vergonhoso é ser escravo do diabo. Vergonhoso é andar aí se drogando. É andar aí roubando, assaltando. Isso é vergonhoso, né? Andar aí fazendo mal para as pessoas, isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso. Meu irmão, para com isso, meu irmão. Para com isso, minha irmã. Né? Não faça fofoca, né? Vigia com a sua língua, usa a sua língua que nem nós estamos usando aqui, ó, para falar da palavra de Deus, né? Quer melhor utilidade da nossa língua do que falar de Jesus, do que falar de Deus, falar de Jesus, falar de coisa boa, falar que Jesus cura, que Jesus transforma, que Jesus liberta, que Jesus dá vida nova, que Jesus abençoa, que Jesus salva, que Ele ressuscita mortos, que Ele leva para o céu, né? Fala coisa assim, não fica falando, o irmão está pedindo. Eu peço porque eu amo a obra de Deus, eu faço coisas que muitos não fazem. Muitos não amam a obra de Deus. Quanta coisa a gente às vezes engole, quanto desaforo, às vezes nós ouvimos por amor à obra de Deus. Meu irmão, quero dizer uma coisa, se você é alguém que fala mal de um servo de Deus, se você é alguém que fala mal de uma serva de Deus, que às vezes está pedindo uma contribuição, né, para a família, que de mal tem? Não está roubando. Não está roubando, não está assaltando, não está ferindo ninguém, não está machucando ninguém, não está destruindo família. Antes, quando eu era lá do mundo, lá, tudo bem, eu até aceitava. Se alguém viesse me criticar porque eu estava no erro, porque eu estava me drogando, né? Eu estava me drogando, eu fazia coisa errada, eu dava trabalho para os outros, eu dava trabalho para minha família. Aí eu até baixava a minha cabeça e aceitava. Agora, aqui não, meu filho. Aqui não, porque ninguém aqui está fazendo coisa errada. Não vem fazer fofoca de mim, né? Eu não sei porque que o Espírito Santo de Deus, ele me impulsa a falar sempre, né? Forte. Eu não consigo falar de outra forma. Eu sou usado assim. Por isso que eu não aceito, não vem falar. Não faça isso, ora por mim. Né? Você que está ouvindo, ora por mim. Né? Ora por mim, ora pela minha vida, pela minha família. Porque a pessoa não está no erro. A pessoa não está fazendo mal para ninguém, não está destruindo família. Eu não estou destruindo família, pelo contrário. Eu estou zelando por família, eu estou zelando por casamentos, por relacionamentos. Eu estou zelando pela obra de Deus, eu estou zelando pelas almas. Eu estou zelando para que a vida de muitos melhore, para que as pessoas melhorem. Então você precisa nos cobrir com oração, não com fofoca. Né? Vigia, meu irmão, porque eu não quero que a sua alma vá
para uma eternidade, dor. Eu quero te encontrar lá no céu um dia. Meu irmão, minha irmã, eu quero encontrar você lá no céu. É sério, meu irmão, eu não estou falando só de palavras, só de boca, eu estou falando de coração. Eu quero te ver também, Júlio César. Quero te encontrar lá no céu um dia. E creio que o irmão também vai querer me encontrar lá, né? Nós vamos se encontrar lá. Nós vamos se encontrar nesse céu de luz. Oh, glória a Deus! Aleluia! Eu sinto a presença de Deus. Nós vamos se encontrar lá. Mas para nós entrar no céu, vamos vigiar com a língua, né? Publicar uma mensagem no Facebook. Deus, né, criou a língua dentro de uma jaula. A boca tem 32 dentes. Mantém ela lá, enjaulada. E quando movimentar ela, movimenta para coisa boa, meu irmão. Movimento para coisa boa, meu. Para de ficar falando do irmão, para de ficar falando da irmã. Amém? Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Vamos orar um pelos outros. E quando a gente pede pela obra de Deus. Agora nós temos aí, a minha internet cortaram. Né? Ainda bem que eu tinha um Deus da sabedoria, a gente tinha uma alternativa. Viu, ontem eu comentei contigo, né? Cortaram minha internet. Aí eu tive que contratar outra. Para mim poder ganhar mais um tempo. Olha com como a gente sofre na obra de Deus. Porque as pessoas ajudam, tem as pessoas aqui que ajudam. Mas, né, nem todos pegam com compromisso. Eu tenho 2 irmãs aí que são fiel. Né? São 2 apoiadoras que eu tenho fiel, num valor fixo. São só 2. Né? Sempre pelo dia 6, dia 7. Mas eu queria fazer um apelo, né, que entrasse apoiador, irmãos, para a gente não ficar toda hora pedindo, né? Se as pessoas tivessem compromisso com Deus, tivessem compromisso com a obra de Deus, ninguém precisaria estar pedindo nada, né? Ia chegar aqueles dias ali, ia estar tudo certinho, né? Ia estar cobrindo a obra de Deus, ia estar cobrindo as coisas, mas a gente faz um apelo para que você entre, meu irmão, para que você entre, minha irmã, como apoiador, apoiadora da programação Vencendo na Graça com Evangelista Marionei, quarta e sexta, das 6 horas da tarde às 8 horas da noite. Entre em contato através do 51984-310652, 51984-310652. Anotou? Não deu tempo, meu irmão, de anotar, não deu tempo de anotar, minha irmã. Agora vai dar tempo. Então te prepara que eu vou falar mais uma vez o número. Anota aí, meu irmão. Anota aí, minha irmã, é 519-8431-0652. 519-8431-0652. Que você venha ter compromisso com Deus, que você venha ter compromisso com a obra de Deus. Amém? Faça que nem, siga o exemplo da viúva pobre, ou mulher que tinha amor a Deus, mulher que tinha amor à obra de Deus, né? Tenho certeza que Deus enriqueceu essa mulher. Eu tenho certeza absoluta. E olha, a palavra forte é Provérbios. Provérbios capítulo 11, versículo 24, é palavra forte. Há quem dê generosamente, vê aumentar suas riquezas, outros retém, né? Ou seja, endurece o coração. Reter é endurecer o coração. O que deveria dar e cai na pobreza. É Bíblia, não é eu que estou falando. É Provérbios capítulo 11, versículo 24. Há quem dê generosamente, vê aumentar as suas riquezas,
outros retêm o que deveria dar e cai na pobreza. Então, irmãos, estamos aí, né, com a obra de Deus. Estamos aí, já começou o mês, iniciou o mês, né? E a gente já vai, né, juntando, né? Cada moedinha, cada realzinho que entra, a gente vai juntando para nós contribuir aqui na rádio e fazer a nossa parte. Eu não quero salário para fazer rádio. Eu faço com amor, eu faço com carinho. Deus sabe, Jeová sabe, Cristo sabe que o meu coração não é ganancioso. Não é ganancioso. Eu apenas zelo pela obra de Deus. Tanto que, se a pessoa é gananciosa, ela poderia trabalhar em 2 empregos, né? Se grudar, a pessoa gananciosa mesmo é assim, se gruda a trabalhar que nem louco, já nem vive mais. Não vive mais, só trabalha. Trabalha, às vezes pega, não, vou pegar mais um serviço. Que daí eu vou conseguir aumentar minha casa, vou conseguir comprar um carro novo, vou conseguir comprar uma moto nova, vou conseguir comprar uma casa na praia, um terreninho, fazer uma casa na praia. Né? A pessoa gananciosa é assim. Mas eu tô nem aí para as coisas desse mundo. Para bem material, para carro, para casa, Eu não. Já tô com 40 e passou rápido. Né? Vou levar o que daqui? Não vou conseguir levar nada. Eu vou batalhar pela salvação da minha alma. Né? O que adianta às vezes ter todas as coisas do mundo? Tem um versículo que diz onde é que fala que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Né? Tem um versículo que fala, né? O que adianta o homem ganha o mundo? Ganha o mundo. Imagina a gente morrer, Júlio César, morrer rico, próspero, e chegar do outro lado de Jesus falar para nós, sinto muito mais, vocês já receberam o galardão de vocês. Tu não usufruiu de um carro do ano, tu não usufruiu de uma mansão de 2 pisos, de uma linda casa na praia, tu já não usufruiu de dinheiro, não comeu o melhor da terra, então já ganhou teu galardão. Imagina, né? Aqui não dá. Você já usufruiu do seu galardão. Eu não posso aceitar você aqui. Aqui vai ser para os que sofreram. No meu céu, no meu reino, vai ser para o sofrido. Vai ser para aqueles que sofreram lá embaixo. O meu céu é para aqueles que amaram a minha obra. O meu céu é para aqueles que amaram a minha obra. O meu céu é para aqueles que amaram a minha palavra. O meu céu é para aqueles que guardaram a sua língua, aqueles que guardaram as suas palavras, aqueles que se dominaram. O meu céu é para aqueles que não foram pedra de tropeço. O meu céu é para aqueles que não foram embaraço do inimigo. O meu céu é para aqueles que foram bênção na terra. É para aqueles que fizeram a diferença na terra. Imagina, meu irmão. Um dia vamos ter que passar para o outro lado. Cedo ou tarde. Vamos ter que passar para o outro lado. E você está preparado para esse dia? Você está preparado, minha irmã, para esse dia? Aqui na terra, logo tudo passa. Logo tudo acaba. Logo tudo chega ao seu fim. E você tem uma alma para prestar conta. Você vai ter que prestar conta pela sua alma. Meu irmão, minha irmã, você vai ter que prestar conta pela sua alma. Amém? Eu vou passar aqui para o nosso irmão Júlio César, que está se despedindo, já faz uma oração para nós. Ora pelos ouvintes, ora aí por todos nós, amém? Pode ser? Amém, então. Eu quero agradecer aqui a minha participação hoje nesse programa.
programa. Espero que a palavra tenha sido edificante a todos que ouviram, né? Agradecer ao irmão Maranei pelo convite, né? E também a você que esteve ouvindo aí, né? Essa palavra, né? Que ela possa ter trazido edificação para as suas vidas, né? Eu despeço aqui então. Obrigado pela oportunidade. E oramos então. Soberano Deus, Sim, Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, oramos a Ti, Senhor, aqui, meu em Pai, nome de Jesus, Pai, obrigado, Deus, pela Tua palavra. Por esse dia, por Obrigado, Senhor Deus, pelos louvores. Obrigado, Senhor, por esse momento precioso, por essa oportunidade preciosa. Obrigado, Senhor, por ter nos usado nessa rádio, na palavra. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, pela vida do nosso irmão Júlio César. Continua usando ele no ensinamento, no ensino da Tua palavra. Continua dando a ele entendimento, discernimento, inteligência, bom raciocínio, bom intelectual. Usa ele, Pai. Continua usando ele, Senhor. É em nome de Jesus. Derramando sobre ele, Pai, a Tua graça, a Tua unção, o Teu poder. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus, Pai, abençoa, Deus. Abençoa todos que estão nos ouvindo, Senhor, em todos os lugares, nos presídios, nos hospitais, aqueles que estão enfermos, Pai, da saúde. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa todos, Senhor, dando cura, Senhor, sarando das enfermidades, sarando, Senhor, as feridas, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Glória a Deus. É isso aí, chegamos ao final, né? Até passamos um pouquinho aqui, né? Muito obrigado, então, meu irmão, minha irmã, pela sua atenção. Muito obrigado pelo seu carinho. Muito obrigado pela sua companhia, que você venha compartilhar esse vídeo, essa live, essa transmissão, em nome do Senhor Jesus, para que mais pessoas sejam abençoadas por Deus, pelo poder da palavra. Muito obrigado, meu irmão Júlio César. Muito obrigado por ter aceitado o convite, né? O irmão aí veio de Porto Alegre. Veio de Porto Alegre para estar conosco aqui na programação Vencendo na Graça. Muito obrigado, irmão, né? Que Deus venha só Deus para te recompensar, né? Por esse esforço que o irmão fez de ter saído lá de Porto Alegre. É longe, é chão, né? Até aqui é longinho, né? Para estar aqui conosco. Então, muito obrigado. Que Deus continue te abençoando. E vai ter muitas oportunidades ainda pela frente. Enquanto nós estivermos aqui, né? O irmão vai ter mais oportunidades aí de estar conosco aqui na rádio, aqui, trazendo mais ensinamento da palavra de Deus. Então, muito obrigado a todos, né? Fica o nosso abraço, né? Fica o nosso carinho. Tenham todos um bom final de semana. Tenham todos uma ótima noite, né? Fica aí o nosso abraço, um forte abraço para todos. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Disseram que você não existia. Impossível.